Conversando há uns 2 dias atrás com meu grande amigo e colega André Vieira, percebi que seria necessário realizar um vídeo explicando algumas pequenas controvérsias que surgiram com uma determinada decisão de um recurso extraordinário do Supremo Tribunal Federal. Então, antes de mais nada, dedico esse vídeo ao meu grande amigo e irmão André Vieira, que levantou essa discussão e que fez com que que a gente tivesse tido uma conversa bem relevante sobre o tema. Senhores, no dia 5 de novembro de 2015, saiu uma notícia no site Conjur com o seguinte título. Vejam vocês o título que saiu. Olhem a expressão: polícia pode apreender drogas dentro de casa sem mandado, decide Supremo. Ora, num primeiro momento, o que se pensou? O que a maioria das pessoas que lê esse título pensa? Se pensa que o Supremo entendia que para apreender drogas dentro de uma casa era preciso mandado judicial e, com essa decisão do Supremo, não seria mais preciso o mandado judicial. Isso está correto? Esse pensamento está correto? Não, não está. O título do site consultor jurídico para esta matéria não foi tecnicamente correto, porque passa a impressão exatamente de que era preciso um mandado para apreender drogas e agora não precisaria mais. Não é assim. O fato, pessoal, é que para apreender drogas não era preciso mandado antes e continua não precisando agora. O recurso extraordinário que o Supremo julgou se refere a outra questão. E é isso que eu vou esclarecer nesse vídeo. Bom, eu estou falando do recurso extraordinário número, quem quiser anotar para consultar depois o acórdão, 603-616. Recurso extraordinário 603-616. Esse recurso extraordinário foi julgado pelo Pleno do STF e foi dado aqui, pessoal, certo, a característica de repercussão geral. Bom, o que foi julgado nesse recurso extraordinário? Que inclusive a maioria negou o provimento. Porém, ficou decidido algo nesse recurso. Era uma questão de drogas em que a polícia, com fundadas suspeitas de que havia drogas dentro de uma residência, adentrou nessa residência sem mandado. Por maioria, decidiu-se aqui, ok, que pode a polícia entrar em uma casa sem mandado judicial, pouco importa a hora, quando ela tem, e agora olhem a expressão, fundadas razões de que existam drogas dentro dessa residência. Ou seja, o recurso extraordinário, ele na verdade flexibilizou algo que antes era mais rígido. Se a polícia tinha fundadas razões que tinha drogas dentro de uma casa, mas não tinha certeza, ela precisava se precaver com um mandado judicial para adentrar nessa residência, pois, se não encontrasse a droga, estava respaldada pelo mandado. Agora, se a polícia tem fundadas e comprovadas razões de que existe drogas dentro de uma casa, adentra nessa residência sem o consentimento do morador e não encontra drogas, mesmo sem o mandado, ela tem respaldo, exatamente em virtude dessas fundadas suspeitas. É aqui que o Supremo se manifestou. Vejam, pessoal, aqui não há interesse em dizer que agora pode, sem mandado,
buscar apreender drogas e invadir uma casa. Não. Não. Sempre pôde. E por quê? Porque se nós pegarmos, e peguem comigo aí, quem quiser acompanhar o vídeo mais atentamente, na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 11, está lá escrito de forma muito clara. Olhem lá. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia, por determinação judicial, ou seja, por via do mandado. O que nos importa, nesse artigo 5º, inciso 11, é a questão que diz respeito ao flagrante. Mas, professor, se tem drogas dentro da casa e já está lá, como flagrante? Aí é que está. O crime de tráfico de drogas, certo? No artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, traz como uma das condutas típicas, por exemplo, ter em depósito. E ter em depósito, pessoal, é um crime permanente. Ah, professor, o que é um crime permanente? Crime permanente é aquele cuja consumação se prolonga no tempo. Enquanto a situação está ocorrendo, o crime está se consumando e o flagrante vai existir em qualquer um desses momentos. É só vocês pegarem aí no CPP o artigo 303. O artigo 303 do Código de Processo Penal fala exatamente isso. Olhem lá. Nas infrações permanentes, acharam? Nas infrações permanentes, que são aquelas que a consumação se prolonga no tempo, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, a pergunta é, enquanto existir drogas dentro da residência, há flagrante delito? Há. Se há flagrante delito, pode a autoridade policial violar o domicílio, mesmo sem consentimento do morador, mesmo à noite, mesmo sem mandado? Sim, pode. Pode. Isso aí não surgiu agora com esse recurso extraordinário. Isso sempre foi assim. A diferença é que agora, havendo fundadas razões, fundadas suspeitas de que está ocorrendo esse crime permanente de ter drogas em depósito, a polícia pode ingressar na residência, inclusive sem mandado. É isso que está dizendo. E nós podemos ir além. Drogas não é o único crime permanente, pessoal. Cárcere privado é outro. A polícia não precisa ir buscar um mandado judicial se tem uma pessoa em cárcere privado. É flagrante delito, pode violar o domicílio. Pouco importando o horário, pouco importando se tem mandado ou não. Então percebam o que eu quero passar para vocês sobre isso, nesse sentido. Aqui é crime permanente. E aí, pessoal, surge, por fim, algo que eu gostaria de especificar com vocês. A nossa legislação penal, ela trata do crime permanente em vários dispositivos. Inclusive o próprio Supremo, para outras situações, fala também sobre o crime permanente. Um exemplo é a súmula 711 do Supremo Tribunal Federal. Se vocês pegarem aí a súmula do STF 711, vocês vão perceber algo muito interessante, onde diz lá assim, ó: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Então, aqui também é importante que nós diferenciamos o crime continuado do crime permanente e do crime habitual. O que é crime permanente? É um crime só, que a consumação se prolonga no tempo. Um exemplo
ter em depósito drogas, ok? Com o fim de traficância, ou seja, que não seja para o próprio consumo. É um crime só, mas enquanto a droga está ali, ele está se consumando. Então ele pode ir se consumando por dias, semanas, meses. É diferente do homicídio, que é um crime instantâneo, se consuma no momento certo. Aqui não. Aqui um único crime vai a consumação se prolongando no tempo. Crime continuado, por sua vez, ele é um critério de aplicação de pena. É um critério de exasperação, que faz com que a pena seja aumentada. Só que aí nós temos vários crimes, várias infrações, que por uma ficção jurídica, ou seja, por uma criação legal, os crimes que vieram depois do primeiro são considerados continuação dele. Porque são todos praticados em mesmas circunstâncias, de modo, lugar, tempo de execução. Imaginem o caixa do supermercado que furta R$50 na segunda-feira durante o trabalho. Na terça ele furta mais 50, na quarta mais 50, na quinta mais 50, na sexta mais 50. Foram 5 furtos. Só que para o nosso direito penal brasileiro, por força do artigo 71 do Código Penal, esses 5 crimes, certo, são na verdade um só. Mas eles, na origem, são 5. No crime permanente é um só. Perceberam a diferença? Crime permanente é um só que se prolonga no tempo. Crime continuado são vários crimes que, por ficção jurídica, se entende como apenas um, que o juiz vai aumentar a pena conforme as regras legais. E crime habitual, o que é? Crime habitual é aquele que, para existir, para a sua existência, é preciso uma reiteração de condutas. Não basta uma única conduta, uma única vez o fato é atípico. Exemplo, o curandeirismo, onde se fala em praticar o curandeirismo. Quem pratica, pratica mais de uma vez. Uma vez só não é crime, mas de uma já é. De qualquer sorte, aqui, para esse vídeo de hoje, fica dado o recado sobre esse julgado do recurso extraordinário. Pessoal, a única coisa que mudou com essa decisão do Supremo com repercussão geral é que, agora, policiais que entrarem em um domicílio, entrarem em uma residência e não encontrarem drogas, mas tinham como respaldo fundadas suspeitas de que esse crime estava lá acontecendo, ou seja, que a droga estava lá, não poderão ser responsabilizados, por exemplo, por abuso de autoridade. Mesmo que não tenha aqui o mandado judicial, mesmo que seja aqui durante a noite. Certinho? Então, o meu muito obrigado. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.